Eu quero cumprimentar a irmã Ritinha e a irmã Maria de Lourdes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também quero agradecer a Deus também pela vida das minhas irmãs que estão aí, né, no sítio Vereda. E eu deixo a paz do Senhor, né, juntamente com a minha esposa. A minha esposa não pode estar aqui perto de mim, que ela está ali estendendo as roupas. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, né? Não deu para mim na segunda nem na terça, porque, né, muita correria. Segunda-feira eu fui para um serviço de oração, e aí à noite eu nem fui para um curso, né, que a gente faz um curso de teologia, não deu para mim ir. Tava muito cansado, mas graças a Deus, né, que eu estou aqui, né? E se Deus me permitir, né, e se as irmãs também estiverem em casa na sexta-feira, né, nós iremos aí, viu? Aí eu vou deixar uma palavra para a meditação, né, da irmã Rita e também da irmã Maria de Lourdes, que está no Salmo, no, no livro de Salmos, capítulo 3. Livro de Salmos, capítulo 3, né? Fala assim: Davi confia em Deus na sua adversidade, né? Aqui Davi escreveu esse salmo quando ele estava sendo perseguido no deserto, né? Nós sabemos que depois que o rei Davi pecou, né, que Deus, né, enviou o profeta Natã até o rei Davi e, e Davi se arrependeu dos seus pecados, mas só porque Deus falou para ele assim, que Deus perdoaria os pecados dele, que os pecados dele ia ser transpassado, perdoado. Mas a espada não se afastava da casa de Davi. Quer dizer que os pecados que a pessoa comete, ela tem uma consequência, né? Por mais que ela aceite Jesus Cristo, né? Ela tem uma consequência. Claro que isso aí não é o caso, né, da minha irmã. Não, isso aí não é o caso, né? Mas sabemos que o filho do rei Davi, chamado Absalão, né? Absalão, ele perseguiu o pai dele, queria matar o pai dele, que é o rei Davi, né? Mas Deus estava com Davi, Deus não permitiu, porque isso aí já foi já falado por Deus, né? E Davi aqui orando a Deus na sua adversidade, nos seus momentos difíceis, como nós também passamos, nossos momentos difíceis, lutas espirituais, mas nós devemos estar sempre aos pés do Senhor Jesus Cristo, né, orando a Deus, né, buscando ao Senhor, porque uma hora dessa Deus vai entrar com providência, né? Porque tudo não é da minha hora, não é também na sua hora, né? Ele diz assim, ó, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, né? O rei Davi falando, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, né? Sabemos que o rei Davi, né? Naquela época era dente por dente e olho por olho, né? O exército do inimigo, né? As pessoas se levantavam contra o rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. E hoje as nossas lutas, né? Os nossos inimigos os próprios demônios, né? Por quê? Porque no livro de Efésios capítulo 6 e no versículo 10, né? Ele vai nos dizer, o apóstolo Paulo, né? Diz que a nossa luta ela não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e as potestades do inferno. A nossa luta hoje é contra os nossos inimigos, que é os demônios, né? É ele colocando adversidade, às vezes coloca uma tristeza, às vezes coloca o desejo da pessoa de desistir, de desacreditar em Deus, coloca pensamento negativo na mente da pessoa, achar que isso não vai dar certo, coloca dúvida na mente da pessoa. Então, esses são os nossos inimigos. Ele diz, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Ele fala aqui, ó, são muitos os que se levantam contra mim. Ele falando para Deus. Ele está aqui pedindo ajuda a Deus. Diz, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim.
Aí nesse caso também, nós devemos orar assim: Senhor, como tem se multiplicado as minhas adversidades, como tem se multiplicado as minhas dores, né? E pedir ajuda a Deus, né? Isso aqui que o rei Davi está dizendo, ele falando aqui para Deus, disse, ó, muitos dizem, da minha alma não há salvação para ele em Deus. Ele fala assim, Senhor, muitos dizem, os meus inimigos chegam a falar que para mim não tem mais jeito. Eu vou morrer desse jeito, os meus inimigos me perseguindo, né? E assim, para Deus nada é impossível. Ele disse, muitos dizem, da minha alma não há salvação. Como as pessoas também olham para nós, para nosso estado, o que nós passamos, e dizem que para a gente não tem mais jeito, tipo, o fim é a morte, e para nós não tem mais jeito. Muitos dizem, mas uma coisa, né, eu falo para você, minha irmã, e para você também, irmã Rita e irmã Maria de Lourdes, que a última palavra é a de Deus. Né? Não é a palavra do homem, não é a palavra do médico, nem a palavra do vizinho, nem a palavra de um parente, né? Porque muitas das vezes nós recebemos palavras de parentes ou palavras de alguém, palavras negativas, que chega a querer nos desanimar, que chega a ponto de nós ficarmos para baixo, entendeu? Mas nós não podemos ficar para baixo. Né? Muitos dizem que para nós não há mais jeito. Ou nós podemos pensar também que para nós não tem mais jeito. Não, não tem mais jeito. Eu vou ficar desse jeito, vou permanecer assim. Mas nós sabemos que o dia de amanhã só pertence a Deus, não pertence a você, não pertence a mim, não pertence a ninguém. O dia de amanhã só pertence a Deus. Por quê? Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O profeta Isaías, ele escreve assim no livro de Isaías, capítulo 55, né? E no versículo, se eu não estou enganado, é o 8 e o 9. Ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus para mim e para você são pensamentos de paz. Não são pensamento de mal. Acontece que às vezes nós deixamos entrar pensamentos negativos na mente da gente que nós fica triste, né? Isso aí é normal, a gente fica triste, a gente fica às vezes abatido, às vezes a gente fica chateado, né? Às vezes a gente quer tudo na hora da gente, né? E quando não sai na hora da gente, a gente fica triste, a gente fica chateado, a gente fica abatido. Então, somente isso, muito diz, da minha alma não há solução para ele em Deus. E ele fala aqui, ó, mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Isso aqui é uma confiança, mas tu, Senhor, é um escudo para mim. Aqui é a confiança dele em Deus. Essa é a confiança, né, que nós devemos ter em Deus. Dizer, Senhor, tu és o escudo para mim. Seja nos nossos momentos difíceis que nós estamos passando, porque nós temos de confessar com a nossa boca, né? Senhor, tu és um escudo para mim de tudo que eu estou passando, de tudo que eu tenho passado. Tu és a minha força, tu és a minha luz, a minha salvação. Tu és um escudo para mim, Senhor. Aí é isso que nós temos de falar para o Senhor, eu e você. E assim, a minha glória é o que me exalta a minha cabeça. Ele fala assim, ó, com a minha voz clamei ao Senhor. O salmista diz que ele estava passando por um momento difícil, de adversidade, mas ele não foi atrás de ninguém. Ele fala aqui, ó, com a minha voz clamei ao Senhor. E muitas das vezes Deus ele quer nos ouvir, Deus ele quer ouvir, Deus ele quer que eu abra a minha boca, ele quer que eu clame, porque ele quer me ouvir, ele quer ouvir o que eu sinto, ele quer ouvir o que está dentro do meu coração. Ele já sabe o que é que eu preciso, mas ele quer me ouvir. E ele diz assim, com a minha voz clamei ao Senhor, e ele diz assim, ó, ele ouviu-me desde o seu santo monte, ele ouve, é o Deus que ouve oração, é o Deus que responde oração. Então o que nós devemos fazer é clamar, confiar em Deus, em nome de Jesus Cristo. Fique com essa palavra, irmão.